bem-vindos ao podcast Vem com as Gurias. Hoje estamos aqui com a deputada federal Franciane Bayer. Um prazer tê-la conosco aqui no programa. Muito obrigado por nos receber no seu escritório e estou muito feliz de poder estar aqui. Gostaria de saber, deputada, quais são os seus projetos agora lá em Brasília em relação ao empreendedorismo feminino. Também sabemos que trabalha ajudando as mulheres de violência doméstica e gostaria que a senhora nos falasse referente a essas perguntas que eu estou lhe fazendo agora. Eu quero primeiro agradecer a oportunidade, é sempre bom estar conversando sobre o trabalho político, mas principalmente com mulheres, né? Eu acho que esse é um público que cada vez mais tem se interessado de estar nessas esferas de influência, nesses espaços de decisão. E eu me sinto até honrada de poder representar mulheres gaúchas lá no Parlamento Federal. A gente tem um trabalho desde deputada estadual aqui no Rio Grande do Sul, onde nós, na política, enfrentamos a violência doméstica, onde nós falamos do empoderamento feminino, e eu gosto de dizer o empoderamento real. Não é aquele de discurso, muitas vezes, que as pessoas adoram fazer discursos bonitos, mas que na vida prática não auxiliam as mulheres, né? Então a gente tem falado de pautas reais das mulheres, que é a violência doméstica, a violência contra a mulher, que ela existe, que a gente precisa combater, mas também dar para a mulher saúde pública de qualidade, dar oportunidade para aquela mulher que quer ser empreendedora, para a mulher viver a sua vida como ela escolher, né? Se ela quer ser mãe, dona de casa, ela ter todo o respaldo para isso. Se ela quer se inserir aí no mercado de trabalho, ter toda essa qualificação. E quando a gente fala de enfrentamento à violência doméstica, passa muito por isso. Quando a gente vai estudar o tema, a gente vê que muitas mulheres se submetem ao ciclo de violência por causa da dependência financeira, né? Porque eu sou mãe, sou uma mulher que sou mãe, digo, se perguntar para a mulher, olha, tu pode sair de casa, mas vai passar fome com o teu filho, ela decide ficar sofrendo a violência, mas não tirar o filho daquela casa que ele tem. Então a gente vê que muitas mulheres hoje sofrem não só agressão física, porque a violência contra a mulher ela é muito mais do que isso. E muitas mulheres estão sofrendo a violência moral, a violência psicológica, a violência financeira e nem se dão de conta que são vítimas de um tipo de violência. Até pela nossa cultura, muitas vezes. Então, eu gosto de dizer que esse espaço hoje na política é para levantar essa voz, para levar conscientização, para falar para as mulheres dos tipos de violência, como elas podem quebrar esse ciclo e de dar a oportunidade. Eu acredito muito que o público tem essa função, dar oportunidade para cada indivíduo se desenvolver, né? Não ficar dependente de um governo ou de uma política pública, mas que a gente possa dar nessa base para que a mulher se desenvolva. Então, trabalhar isso hoje na política é uma das prioridades. Levei aqui do estado agora para a Câmara Federal, participo lá junto com a bancada feminina, né, de muitos projetos que a gente tem discutido sobre isso e buscando resguardar, então, essa base para a mulher se desenvolver na sociedade como um todo. Que bom, a gente fica muito feliz de saber que a senhora está à frente ao trabalho lá e representando nós mulheres aqui no estado do Rio Grande do Sul, que temos várias mulheres e várias mulheres passam pela essa situação de violência doméstica, que não é uma coisa fácil, né? Tipo, que nem a senhora mesmo mencionou ali, tem mulheres ali que acabam não saindo de casa porque não sabem como fazer para sustentar o seu filho ou se sustentar e acabam passando por diversas situações muito difíceis na vida, né? Então, deputada, o que a senhora nos diz? A senhora tem algum projeto que possa auxiliar essas mulheres lá em Brasília a conseguir um trabalho, a conseguir tirar elas dessa situação, tipo, até em relação a psicológico? A senhora faz algum trabalho lá em Brasília em relação a isso? A gente teve agora, durante o mês do agosto, que falado, né, do agosto lilás de combate à violência, várias leis já aprovadas, tem muita coisa que já é lei. E eu costumo dizer assim, olha, lei no papel a gente tá cheio aqui no Brasil, sim. né? Então, o meu movimento maior hoje é conversar com essa rede e com os órgãos governamentais aqui do estado e dos municípios para que a gente consiga tirar a lei do papel e fazer com que ela vire prática na vida das pessoas. Mas tem alguns avanços que a gente ainda está fazendo, né? Há poucos dias a gente aprovou a questão da mulher ter prioridade na vaga escolar, quando ela precisa mudar de cidade, às vezes por causa
da questão de violência, que não tinha isso, como eu falei, para a maioria das mulheres que são mãe, pesa essas decisões sobre os filhos. Também com que as empresas tenham vagas prioritárias para mulheres que são vítimas de violência, que buscam um emprego, que precisam sair, e cursos de qualificações também. O governo passado tinha o Qualifica Mulher, e agora a gente está querendo que o governo se movimente, esse novo governo, nesse sentido de qualificar as mulheres, que principalmente são as vítimas de violência, para poder se encaixar no mercado de trabalho atual. Né? Mas assim, a gente tem feito mais parcerias com os municípios para desenvolver na localidade palestras, qualificação, do que projetos em si de lei, né? Porque eu acredito muito nisso. Nós temos a Lei Maria da Penha, que é considerada uma das melhores legislações do mundo de proteção da mulher. O Brasil, eu digo, às vezes a gente olha tanto para fora querendo buscar referências nisso, o Brasil hoje tem a melhor lei de proteção à mulher. Agora nós precisamos fazer com que ela funcione na prática, lá na ponta, né? Em todos os municípios, que ela alcance essa mulher. Porque é isso que não está acontecendo, né? Porque mulheres vão lá, fazem o BO e acaba acontecendo que acabam morrendo, né? Porque saem dali 100 metros, depois o cara vem. E a gente precisa resolver essa situação que é bem difícil, é bem complicado ainda aqui no Brasil. Né? Hoje acaba que essa rede, porque não é, né, só, por exemplo, só fazer um BO, é uma rede que tem que funcionar, de acolhimento dessa mulher, de tirar da localidade. Essa rede que ainda não está fluindo 100%, que eu digo que a gente precisa buscar. Existem casas de acolhimentos, mas nós estamos trabalhando para melhorar não só a questão de vaga, mas da forma do acolhimento. Porque algumas casas, por exemplo, não aceitam crianças. Aí volto eu falar mais uma vez. Sim. Como que uma mãe vai deixar o seu filho para ir para uma casa de acolhimento? Muitas não têm família próximo para ir. E aí acontece essa questão, né? Muitas com vergonha não gostam nem... E eu recebi um relato uma vez da Patrulha Maria da Penha. Sim. Não gosta que a brigada visite a casa dela para saber se tá tudo bem, por vergonha dos vizinhos. Comandante Nádia, né? Que trabalha... Foi a mãe da Patrulha Maria da Penha, né? Eu costumo brincar com ela. Mas assim, então a gente vê que às vezes até tem ali o mecanismo, mas que a gente não está conseguindo fazer funcionar 100% para trazer essa proteção para a mulher. O estado do Rio Grande do Sul é inovador também, e isso ainda comecei a tratar como deputada estadual e procuradora da mulher na Assembleia Legislativa que eu fui. E agora, esses dias, comemorei junto, porque realmente foi implementado, que é o monitoramento do agressor, né? Então, foi investido um dinheiro aqui do governo estadual do Rio Grande do Sul, que é quase como se fosse uma tornezeleira eletrônica. Sim. Mas o agressor, ele tem, então, né, um dispositivo e a mulher recebe um alerta se esse agressor está se aproximando dela. Isso é um mecanismo de proteção, tanto para a mulher quanto para o agressor, que a gente vive hoje em grandes centros, por exemplo, né? Então, eu vou num shopping, quando vê, o agressor tá no mesmo shopping, mas ele nem sabe que a mulher tá ali. Né? Mas então ela recebe um alerta dizendo, olha, o agressor tá a tantos metros, tá se aproximando, e uma rota de fuga para onde você sai sem encontrar esse agressor. É mais um mecanismo de proteção na questão da medida protetiva, né, para essas mulheres. E o Rio Grande do Sul é inovador nesse sentido. Eu espero que seja aí uma tecnologia que a gente possa avançar para todo o Brasil também. Deputada, a gente tem um grande problema, né? Que tem mães que acabam perdendo a guarda dos filhos para pais abusadores, né? Isso a gente tem um projeto lá em Brasília, que a gente está tentando avançar nisso, que está bem difícil, está bem complicado, que as mães acabam sendo violentadas, tiram a guarda dos filhos e os próprios pais acabam abusando dos seus filhos. E mães acabam ficando 2, 3 anos, às vezes, sem ter contato com os filhos. Isso é uma coisa muito complicada, muito difícil. Não sabemos, mulheres que tem no meu grupo e mulheres que estão à frente lá em Brasília também, a gente precisa dessa ajuda, sabe? Para ver o que a gente pode fazer em relação a isso. A lei dessa alienação parental, que é uma lei complicada. Tem algumas pessoas que não entendem, que acham que é uma lei maravilhosa, mas não. Tem muitas mulheres passando muito trabalho, muitas crianças sendo amordaçadas e ficam com os pais abusadores. O que a senhora nos diz referente a essa situação? O que podemos fazer para resolver essa situação? É uma lei que tem sido discutida, né, a revisão ou revogação, ou melhorar ela, na verdade, porque precisa desses ajustes para realmente levar proteção tanto para a mulher quanto para a criança, né, para a família como um todo, que hoje não tem funcionado no sistema.
Já tem diversas conversas lá na Câmara dos Deputados, a gente teve audiência pública tratando seminário, discutindo e organizando uma revisão, né? Então a gente tem esse projeto, tem tentado avançar, ainda às vezes tem muita resistência, né? Como tu falaste aí, mas a gente tem trabalhado bastante porque eu entendo que a gente precisa falar da família como um conjunto, sim, né? sim, Como sim, uma claro. instituição que deve ser preservada, e nisso a gente pensar em todos os fatores que envolvem. Infelizmente, tem acontecido essa fatalidade e a gente precisa readequar essa lei da alienação parental, né? E a gente tem estudado isso, tem buscado avançar isso. A gente tem que conversar com diversos setores. Quando um projeto ele não avança muito rápido é porque tem resistência, e às vezes eu digo a resistência não é por, eu sou contra, é por desconhecer a realidade. Entendi. A maioria das vezes, quando temos resistências nessas leis que se tratam assim da proteção, é por desconhecimento da realidade de fato, o que acontece do outro lado. Eu queria lhe fazer uma pergunta, né, que a senhora agora está lá no STF para a votação da discriminação do aborto. O que a senhora tem a nos dizer em relação a isso, né, porque é uma pauta que ela está bem recente agora e acredito, a senhora como sendo cristã também, eu também sou, eu não concordo com o aborto, né, são coisas minhas, mas eu queria saber da senhora o que a senhora acha dessa situação toda. A dificuldade hoje tem sido que o STF tem extrapolado na sua competência, né? O Congresso Nacional, há anos atrás, já discutiu o tema do aborto e deliberou que o Brasil é contra o aborto indiscriminado, né? A gente tem casos que são permitidos em leis específicos, mas o que se discute hoje é a legalização do aborto indiscriminado até 12 semanas de gestação. Então eu engravidei, não quero ter meu filho, eu vou lá e simplesmente cometo um aborto. Isso para mim é inaceitável, né? Porque é a questão de assassinar vidas no ventre, né? Porque para mim a vida começa desde a concepção e nós estamos falando ali de vidas inocentes que não tem como pedir socorro. Sim. Então, como eu falei antes, eu preciso ser essa voz de quem às vezes não tem como pedir socorro e que a gente precisa que os direitos humanos, então, sirvam para todos os humanos, e é uma vida ali que está batendo. O problema todo é que o STF tem extrapolado essa competência e a gente, como parlamentar, às vezes fica até meio que de mão amarrada, porque nós não temos como interferir numa decisão do STF como parlamentar da Câmara Federal, né? O único que pode fazer alguma coisa, discutir o STF é o Senado. Então a gente tem medido esforços de, primeiro, mobilizar a nação, e aqui já fica um convite, tanto nas nossas redes sociais, cada um pode se mobilizar e mostrar que o Brasil é contra o aborto, né? Porque hoje nós temos essa representação na Câmara dos Deputados que a maioria é contra o aborto. Se nós estamos lá, se as pessoas votaram em nós, é porque a maioria ela é contra o aborto. E o que nós temos visto acontecer no Brasil agora é isso. Não passa na Câmara dos Deputados. Aborto, legalização das drogas, também discussão no STF, são pautas que não vão passar no Congresso, porque a maioria é conservadora, a maioria é contra esse tipo. Então, se o STF diz, então eles estão se omitindo e nós vamos legislar. Não estamos nos omitindo, discutimos e vimos que somos contra, que o Brasil é contra. Então, nós precisamos agora fazer um movimento, e estamos fazendo, como parlamentar cristã que sou, que defendo a vida também, que defendo a família, sou parte da frente parlamentar em defesa da vida lá no Congresso. A gente tem se organizado com a Frente Parlamentar Evangélica, com a Frente Parlamentar em Defesa da Vida, e nos próximos dias estaremos fazendo grandes ações no Brasil para mostrar para o STF que o Brasil é contra o aborto. Recentemente também, acredito, né, que a senhora realizou uma audiência pública falando em relação às crianças trans. O que a senhora tem a nos dizer em relação a isso? A gente está discutindo aqui no Brasil, o que nos preocupa muito é o tratamento hormonal em crianças para mudança de sexo. Então, eu realizei lá na Câmara dos Deputados uma audiência pública para falar da infância plena, né, que é essa proteção da infância das nossas crianças, com vários técnicos, médicos, psicólogos, geneticistas, que trazem, né, a preocupação que é uma criança decidir a mudança de sexo e realizar um tratamento hormonal. Primeiro, eu não acredito que exista criança trans, tá? Eu acredito que a gente, como criança, não tem como decidir que sexo ou qual, né, que decisão vai tomar. Eu digo, a gente, como mãe, a gente decide a roupa que nosso filho vai usar,
a gente ensina ele a amarrar o tênis, porque ele não sabe, ensina a atravessar a rua. E o Brasil tá querendo dizer que com 14 anos ele pode decidir se ele é menino ou menina. Não, ele não pode decidir ainda, ele não tem capacidade para isso. E a gente tem relatos, inclusive na audiência, estavam alguns lá, pessoas que acabaram tomando essa decisão muito novo, acabaram fazendo tratamentos muito novos e que depois, passada essa fase da pré-adolescência, adolescência que a gente já vive, né, hormonalmente uma confusão dentro da gente, chegaram na fase adulta e se arrependeram. E o que a gente tem hoje é que quem faz um tratamento hormonal, ele é irreversível. Então nós temos hoje mulheres que não podem mais ter filhos porque fizeram tratamento hormonal, homens que estão estéreis também porque fizeram tratamento hormonal. E para essas pessoas o SUS não dá suporte nenhum. E nós estamos falando do SUS autorizar, custear o tratamento hormonal em crianças a partir de 14 anos de idade. Né? Então a gente está fazendo esse debate porque acreditamos, primeiro, que assim como alguns defendem que até 18 anos, né, ele não pode ser julgado quando comete um crime porque ele é incapaz de decidir, é uma criança, como que eu vou dizer que uma criança pode decidir a sua mudança de sexo? Né? Então, aqui para mim é uma questão muito técnica, muito de saúde pública também, de investimentos de recursos da saúde pública nesse sentido e de realmente falar da proteção da criança. Porque a criança está numa fase em que ela não tem como decidir isso. E a gente já tem histórias aqui no Brasil, porque particular pode se fazer, de pais que decidiram com seus filhos com 4 ou 5 anos que eles estavam no corpo errado. Como é que uma mãe vai dizer que a criança nasceu no corpo errado? Ai, porque o meu filho é menino, nasceu menino, mas ele gosta de brincar com a boneca da irmã. E aí, então, tá no corpo errado. E iniciou um tratamento hormonal nessa criança. Gente, primeiro que eu sou uma menina que adorava correr, jogar bola, brincar com brinquedo. Isso não significa que eu não estou no corpo errado e sou um homem. Às vezes as pessoas falam de tanto, né, das mulheres estarem em todos os espaços, mas daí se a menina pega uma bola, ela virou menino. Né? Não. Então, assim, hoje o que a gente está acontecendo no Brasil é isso. Quem tem condição de fazer particular está interferindo na infância das nossas crianças autorizados, né, com tratamentos hormonais que são irreversíveis, e a gente ainda tem, pela parte do governo, a discussão de investimento na saúde pública para dar esse tratamento gratuito para as crianças. Mas quando nós temos adultos que decidiram, que cometeram erro e querem destransicionar, essa é a palavra, a pessoa, né, transicionou de sexo e ela quer voltar, o SUS não dá respaldo nenhum. Então lá a gente teve inclusive relatos, né, de homens, hoje ele é pai de família, tem quase 30 anos de idade, mas que ele demorou 4 anos para conseguir tirar uma prótese de silicone que ele tinha botado aos 16 anos. Que ele se arrependeu porque acontece. Com 16 anos ele decidiu que estava no corpo errado e que era mulher. Fez cirurgias, colocou prótese de silicone, não fez tratamento hormonal porque não tinha condição financeira. E, graças a Deus, porque conseguiu ser pai. Aos 19, 20 anos, ele entendeu que ele estava cometendo um erro, que não era aquilo. Voltou, então, né, a viver sua vida como homem. Ele só conseguiu tirar a prótese de silicone com 20 e poucos anos. Ele demorou uns 4 anos para conseguir. E conseguiu como? Com grupos que se reúnem e que têm arrecadado fundos ou médicos que têm sido parceiros para fazer gratuitamente esse tipo de cirurgia, porque hoje o SUS não cobre para a pessoa destransicionar, não cobre cirurgias de reversão para voltar. E a gente fica super triste, como eu sou evangélica também, a senhora também é, de saber dessas situações todas que acontecem, né? Violência doméstica, troca de gênero, porque às vezes o que acontece, eu sou uma pessoa que eu tenho meus princípios, respeito a outra pessoa se quer fazer ou não, mas a pessoa vai lá e desiste, não quer mais, por que o próprio governo não ajuda também, né? Ajuda a pessoa a crescer os hormônios, a virar trans, mas se ela desiste, por que não? E é o governo atual, né? Exatamente, é o governo atual, né? Uma fase adulta, tu tomar essa decisão, como eu falei, eu respeito. Sim, claro, com certeza. Eu posso não concordar, não faria, não aconteceria, mas respeito todas as pessoas. Agora, tu interferir em uma criança que está numa fase de transição, de mudança, né, de pensamento, é muito complicado. E aí nós precisamos exercer esse poder de cuidado sobre as nossas crianças. Pautas reais que acontecem no nosso país. Tem tantas crianças sofrendo violência, sendo abusadas,
E por que a gente não está falando disso? Né? Quando eu falo de recursos do SUS, nós temos filas de emergência, nós temos filas de espera em cirurgias, em exames, e nós estamos falando em gastar dinheiro do SUS com essas pautas. O SUS falando de aborto, o SUS falando de drogas, o SUS falando de transição sexual. Para quê? Nós temos coisas mais urgentes para ser tratadas, né? E como eu falei, com todo o respeito a quem decide isso na fase adulta. Claro. Né? Mas, como eu falei, nós temos uma lista grande de pessoas, de jovens, que tomaram a decisão muito cedo e agora estão sem suporte nenhum. Então, se nós formos falar, também é um problema de saúde. Né? Então, certeza. A gente precisa tratar isso com cuidado, ter uma margem que para a pessoa fazer isso, que ela já esteja na fase adulta. Adulto aí, né? Sabe o que quer, né? Decidindo o que quer. Mesmo assim, ainda acontece de alguns se arrependerem, né? Então, quem sabe o SUS dá todo um suporte aí de discussão psicológica, emocional, antes de começar isso. Como é que eu não tenho como, para mim fica muito difícil entender. A gente entender essas coisas, que nem eu falei, esse caso de uma mãe que começou com uma criança de 6 anos dar hormônio para ela. Para mim é muito difícil, né? O sonho dela era ter uma menina, nasceu um menino, então agora ela mudou o sexo do filho. Quando esse menino chegar lá nos seus 18 anos, 20 anos, essa é a decisão, será? É bem complicado e a gente precisa refletir sobre isso e entender qual é o papel do governo nesse sentido, né, dentro das famílias, dentro dessa discussão. Eu afirmo, não existe criança trans. Criança é criança. Uhum. Ela vai ter um momento em que ela vai brincar com o que ela quiser brincar, vai passar por essa fase também que os médicos constatam da pré-adolescência, adolescência, a questão toda emocional que envolve hormonal. E na fase adulta pode decidir o que quer para sua vida e vai ser respeitada, né? Mas precisa ser protegida na fase da infância. Queria lhe fazer uma outra pergunta também em relação à relatora da ONU que ficou de vir ao Brasil e cancelaram a visita dela. A senhora tem alguma posição para nós, para nos dizer sobre em relação ali à violência doméstica, a perda das mães, da guarda dos seus filhos, a alienação parental? Sabemos uma data exata que essa relatora vai vir ao Brasil defender essas mulheres? Aí já para mim entra numa esfera que é bem complicada de discutir, porque o que eu tenho sentido é que dependendo do governo que está, se trabalha de alguma maneira, né? Quando nós tínhamos ministra Damares Alves como ministra da Mulher, se ela não fosse numa reunião da ONU, nós tínhamos toda a mídia criticando ela e dizendo, olha, ela não se importa com as mulheres do Brasil, pá. E quando a gente ia, o Brasil, o governo ia até lá defender, eram tanto questionados, eram muito pressionados. Mudamos de governo, a ministra da Mulher não foi no encontro da ONU. Nós não vimos ninguém falar sobre isso. Recentemente, algumas mulheres acham que Damares não nos apoia. Pelo contrário, Damares está sempre fazendo o que pode e o que não pode para ajudar essas mulheres. E agora a gente está, eu e Tunísia e Daniele, direto em contato com Damares para a gente tentar ajudar essas mulheres que estão passando por tudo isso. E só a gente sabe, a gente está no trabalho à frente, sabe o que Damares nos ajuda em relação à violência. Damares também é evangélica e ela faz muitas coisas boas, né? As pessoas às vezes não têm noção de que o nosso trabalho, às vezes, de bastidor é muito maior do que um trabalho publicizado. Isso. Né? E quando a gente fala principalmente isso em política, infelizmente a notícia que vende é a notícia ruim, né? Então, assim, o escândalo vende, a corrupção vende. Agora, quando a gente está fazendo um trabalho positivo, é muito difícil, às vezes, a gente mesmo contar isso para a população brasileira. E eu vejo isso. Damares, enquanto ministra, Cristiane Brito, que continuou o seu trabalho, foram mulheres que se doaram ali naqueles espaços para realmente diagnosticar qual é o problema da mulher brasileira, que é diferente aqui no Sul, lá no Nordeste, são diferentes. Nós tivemos Damares fazendo o projeto Abrace o Marajó, de proteção das meninas que são violentadas lá, que esse governo acabou de terminar com esse projeto. Né? Então, assim, a gente vê um trabalho do Ministério que era de diagnosticar os problemas reais e medir esforços, que não é só através do governo que tu vai resolver. Então ela buscou parcerias com empresários, ela com faz de tudo.
move para resolver aquele problema. Hoje, como senadora, e eu tenho orgulho ainda, porque é senadora do meu partido, Republicanos, né, uma mulher que está à frente das mulheres republicanas, vão estar trazendo ela aqui no Rio Grande do Sul em novembro. Que ótimo! Aqui, daí eu que ótimo! Eu pode deixar. Ela vem em novembro aqui para um grande evento com mulheres, que são realmente essas mulheres que, Damares, que eu pensamos, existem problemas reais que nós precisamos debater e resolver, mais do que discursos. Então, às vezes, mas eu não vi a senhora subir na tribuna e falar sobre isso. Mas a gente tá ralando lá no bastidor para alcançar a mão daquela mulher e resolver. Verdade. Damares é essa pessoa, sabe? E a gente busca isso, lutar às vezes contra a maré. Porque enquanto as pessoas gostam de apontar e querer diagnosticar problemas, tudo que a gente fala, a gente tem que ignorar isso e colocar a mão na massa realmente para alcançar as mulheres e poder estender a mão. Às vezes é uma mulher que tu conseguiu salvar, mas é uma vida que é muito importante. Queria agradecê-la, foi uma honra tê-la conosco aqui, nos dando essa incrível entrevista. Fiquei muito feliz, né? E queria perguntá-la se a senhora tem falar alguma coisa final aqui para nós, deixar um recado. Acompanhar hoje é muito fácil nas redes sociais, né? Coloquei Franciane Bayer, a gente está em todas elas, né? Defendendo aí a vida real que acontece no nosso Brasil, com seriedade, defendendo a família, a vida, defendendo a nossa liberdade, com tudo com os valores e princípios cristãos, né? Levar isso, porque eu acredito sim que os princípios e valores que eu exerço na minha vida são os melhores para a sociedade. E a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas nessa esfera. Então, acompanha mais o nosso trabalho. Muito obrigada. Obrigada. Vem com as gurias.